Como vender online? Eu sou o Guilherme Lippert da V4 Company e hoje eu vou te responder essa pergunta e ainda te dar algumas dicas. Hoje em dia a gente tem diversas pessoas dando cursos, explicando como vender online, fazendo vídeos no YouTube, apresentando até fórmulas mágicas de como vender. Aqui na V4 é um pouquinho diferente, a gente tem um processo de vendas. A gente tem um processo aqui na V4 que ele te guia basicamente para tu entender dentro do teu produto, da tua empresa, como vender online. Esse processo te guia passo a passo ali e tu vai descobrindo ao longo desse processo como vender o seu produto online. Então vamos direto ao ponto, né? Vamos ao processo. O processo da V4 Company ele se baseia em 4 pilares, começando por tráfego. Vamos imaginar assim que tráfego seria como se tu tivesse uma loja de bairro ou uma loja no shopping. O que é o tráfego? O tráfego basicamente são as pessoas que passam na frente dessa loja. Numa loja de bairro é um tráfego um pouco menos qualificado, as pessoas não necessariamente estão passando ali, elas estão propícias a comprar. Agora numa loja de shopping, basicamente tu paga mais caro por um ponto dentro do shopping justamente porque essas pessoas vão lá com a intenção já de comprar algo, então elas estão mais quentes, assim como a gente costuma dizer aqui na parte mais digital, né? Se a gente for pensar então no digital, o que seria o tráfego, né? A gente vai pensar em Facebook Ads, a gente vai pensar em AdWords, esse tipo de compra de tráfego para o teu site. Então a ideia é justamente essa, se a gente for ter um exemplo assim para meio que ligar a questão do ponto de venda físico e um site, se a gente for pensar num site em que tu não compra tráfego, é basicamente como se tu tivesse uma loja no deserto. Ninguém vai entrar no teu site, tu não vai ter como saber se ele é um bom site, se ele tem bons produtos. Então basicamente tu tem que ter um investimento de mídia na parte de tráfego, né? Comprar acessos, comprar os cliques, comprar as conversões para o teu site e tudo mais, né? Indo para o segundo pilar do nosso processo, a gente começa a entrar no engajamento. Pensando na loja física, que nem a gente estava no exemplo anterior, vamos pensar no que uma loja física faz para ter engajamento, né? Para o público ficar realmente querer entrar nessa loja. Se a gente for pensar numa coisa bem simples, seria, por exemplo, uma vitrine bem arrumada. Uma vitrine bem arrumada atrai os olhares das pessoas e elas têm interesse em entrar nessa loja para ver mais dos produtos, do que ela estiver vendendo. Outra ideia seria, por exemplo, uma ação com alguma pessoa famosa na loja, seria um tipo de engajamento. Então, se a gente for pensar desse jeito, a gente pode também fazer ações mais ou menos parecidas no digital. Por exemplo, se a gente tem um social media, uma página no Facebook, uma página no Instagram, a gente vai ter ações lá. Por exemplo, uma que a gente gosta muito de usar seriam provas sociais. Basicamente de pessoas que utilizaram o seu produto, o seu serviço, o que for que tu estiver vendendo, falando desse produto. Falando o que ele mudou na vida dessa pessoa e tudo mais. Então essa seria uma forma de engajar essa pessoa, de ter um engajamento com a sua marca, com o seu produto. No digital a gente tem muito essa utilização justamente porque a gente também gosta e a gente preza muito pelo nível de consciência desse consumidor. Então se a gente tem um produto de uma complexidade um pouco maior, de um entendimento um pouco mais complexo, geralmente a gente trabalha com nível de consciência. Então a gente faz vídeos, por exemplo, ou postagens ou campanhas que vão conduzindo esse cara para entender um pouco melhor da nossa oferta, ou do nosso produto, ou do nosso serviço, levando assim ao nosso terceiro pilar, que é o da conversão. Chegando na conversão, a gente chega na parte que mais interessa geralmente as pessoas, né? Que é justamente a hora da venda. Então, por exemplo, se a gente continuar no exemplo ali dos níveis de consciência, considerando que esse cara já tem um nível de consciência um pouco mais elevado, ele já vai estar chegando numa campanha de monetização, por exemplo, que poderia ter uma oferta, poderia ter um desconto, uma porcentagem de desconto, numa academia, por exemplo, poderia ter um mês grátis, ou algumas academias eu já vi fazendo um mês por R$1, para justamente trazer essa pessoa e converter ela. E também a gente tem, por exemplo, nos e-commerces, a gente tem uma questão muito forte na hora do gateway de pagamento, né? A forma de pagamento. Então, geralmente um e-commerce que tem uma forma de pagamento melhor do que outro, geralmente ela tem uma conversão um pouco mais alta também. Por exemplo, uma conversão em uma página só, com poucas informações, geralmente tem uma taxa de conversão maior porque é mais fácil para o consumidor pagar o produto, por exemplo. O que nos leva, então, a chegar na última parte do nosso pilar, no quarto ponto, que é a da retenção. Chegando então em retenção, né, o nosso último pilar, a gente vê que muitas empresas, até hoje já deu uma melhorada, digamos assim, né, empresas começaram a fazer mais isso, mas geralmente elas não faziam muito essa questão da retenção, né. De o que é a retenção? Basicamente, num termo mais fácil e de mais fácil compreensão, a retenção seria o pós-venda, né. Basicamente, essa pessoa já comprou, ela já passou por todo o nosso processo, ela comprou.
Geralmente as empresas terminam aí. Ela comprou e deu, é isso que é importante. Mas se a gente pensa em e-commerce, por exemplo, geralmente esse tráfego que a gente comprou na maioria das vezes, quando ele compra, a sua primeira compra não dá lucro, basicamente ela se paga. Então o que acontece é que essas pessoas, essas empresas, né, elas trabalham geralmente com a parte do remarketing, né, a retenção, de trazer esse cara de novo por outras ofertas, descontos especiais para pessoas que já compraram. Outras maneiras de fazer retenção, né, um pouco mais prático agora, por exemplo, seria o e-mail marketing. Vamos dizer que tu tem uma lista de pessoas que compraram e tu começa a relacionar com essas pessoas, a engajar, né, o segundo pilar. Começa a engajar essas pessoas novamente, pessoas que já passaram pelo teu processo, já compraram o teu produto talvez, ou estão na tua newsletter, por exemplo, começa a engajar essas pessoas e converter elas novamente. Isso é um processo contínuo, tu pode estar sempre fazendo isso. Outra maneira um pouco mais recente, que a gente já tem um vídeo também aqui no canal, é, por exemplo, utilizar um bot do Messenger. Ele é uma ferramenta muito boa de engajamento e também de retenção. Se a gente, por exemplo, pensar no ManyChat, a gente poderia ter uma lista de pessoas que foram até uma parte do processo em que há uma venda e a gente pode estar constantemente engajando essas pessoas novamente. Então, basicamente, esse é o processo que a gente utiliza aqui com as nossas empresas aqui na V4 Company. A gente já utilizou ele com mais de 100 empresas e ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, a gente vem lapidando esse processo e atualizando vocês aqui nos vídeos. Por isso eu convido você que está assistindo a se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos vídeos. Desse conteúdo que eu passei, a gente tem muitos outros vídeos aqui que complementam eles. Então eu sugiro dar uma olhada no nosso canal que vai acrescentar muito, né? Eu sou o Guilherme Lippert da V4 Company, nosso negócio é vender o seu.